Atualizar as informações do Corinthians, porque o dia foi de muitas novidades relacionadas ao mercado da bola. E, cara, me parece muito claro que o Timão tá a fim de gastar. Tá a fim de gastar, tá a fim de investir, precisa, é verdade, mas eu tô um pouco impactado, assim, com os valores envolvidos, porque a gente tá vendo como o mercado tá inflacionado, né? E não é pra jogadores craques da bola, assim, né? Jogadores que, enfim, cheguem pra resolver o teu problema. Muitos até podem ser, e eu acho que isso é o ponto, né? Se o cara chega para resolver o teu problema, na verdade o valor ele pouco vai ser lembrado. A gente cita aqui, por exemplo, exemplos do Igor Coronado, né, que teve o valor revelado lá pelo diretor financeiro do custo de 2 milhões de reais. Ele acaba se tornando caro porque ele não joga sempre, o torcedor às vezes pega no pé porque sabe o quanto ele custa, aquela coisa toda. O Yuri Alberto tem um alto salário também, normalmente quando está envolvido em críticas, né, a galera lembra o quanto ele ganha. Se o cara tá fazendo gol, se o cara tá resolvendo, pouco importa pro torcedor o quanto ele custa, né? Mas assim, eu preciso revelar para vocês que eu tô um pouco impactado com isso. Vamos lá. Informação do portal Meu Timão, e que foi confirmada por todos os veículos, especialmente a ESPN, que foi acho que a primeira a dar a notícia depois do Meu Timão, de que o Corinthians estaria disposto, a informação do Meu Timão se refere ao valor total. Mas eu, de verdade, não é que eu duvide da informação dos colegas, dos meus amigos lá do Meu Timão, que são muito bem informados. Mas, cara, eu custo acreditar nisso digamos assim, pela grandiosidade do valor. O Corinthians estaria disposto a destinar todo o valor dos 57 milhões de reais oferecidos pela Esportes da Sorte para um grande reforço midiático para oferecer ao Al Hilal para ter o atacante Michael. Se a gente dividir, se a gente transformar, converter, melhor dizendo, esse valor dos 57 milhões de reais em euro, a gente vai chegar em quase 9 milhões de euros. Eu acho muito dinheiro pelo Michael. Eu sei que o Ramon Dias quer esse jogador, ele quer prioritariamente um atacante. Eu sei que o Michael resolveria boa parte dos problemas do Corinthians, especialmente na questão da beirada. Você tem um cara de lado como o Michael, pronto, acabou. Seu problema tá resolvido. É um grande jogador, já mostrou isso, quebra linhas, vai pra cima, não tem medo de driblar, finaliza bem, faz muitos gols, vai sair do Al Hilal. O Al Hilal já se colocou à disposição de negociá-lo, porque vai abrir uma vaga de estrangeiro, precisa inscrever o Neymar, vai sobrar para o Michael, mas ele quer uma compensação financeira. O Michael tem contrato até a metade do ano que vem. E o Corinthians está disposto a entrar na briga de vez contra Cruzeiro e Flamengo, que estão tentando contratar o Michael também. Tem uma prioridade lá do Flamengo, verbal, né, dele com o Marcos Braz, né, o Flamengo precisa exercer essa possibilidade, né, de negociação, né, seja de compra, de empréstimo e tudo mais, mesmo que ele tenha, né, apalavrado com o Flamengo retornar ao futebol brasileiro via rubro-negro. Mas se outros times estão chegando e negociando com o clube que detém os direitos dele, não tem muito o que fazer. O Cruzeiro, já falei aqui, estaria disposto a oferecer um salário de mais de 2 milhões de reais por mês para o Michael, via Alexandre Matos, né, na negociação com o Pedro Lourenço lá, que é o gestor da SAF do Cruzeiro. Os caras estão querendo investir, mas tem que negociar com o Al Hilal. E o Corinthians estaria entrando na parada para oferecer ao Al Hilal esse valor que faria com que o clube liberasse o jogador. Obviamente, né, o Michael já falou até isso em outras entrevistas, né, ele jogaria no Corinthians tranquilamente, e isso é mais fácil de se acertar, porque ele pretende voltar ao futebol brasileiro, vai ficar livre porque o Al Hilal quer negociá-lo, e o Corinthians estaria negociando diretamente com o Al Hilal e estaria disposto a oferecer 57 milhões de reais. Eu penso que o Corinthians deve oferecer parte desse valor, tá? Porque, cara, não dá para usar todo o dinheiro que você tem destinado de um investidor, de um patrocinador para um reforço, sendo esse reforço o Michael. E eu não tô aqui diminuindo o Michael, acho o Michael um grande jogador, mas me assusta você jogar quase 60 milhões de reais para esse jogador de 28 anos e ter que pagar um alto salário também, porque ele provavelmente vai analisar essas propostas, né? Se o Cruzeiro tá oferecendo mais de 2 milhões, é por aí que o Corinthians vai. E ele ganha um alto salário lá também na Arábia Saudita, tudo bem, ele vai ser liberado, vai ter que voltar, vai ter que reduzir patamar, mas mesmo assim é preciso ver se vale a pena. Eu realmente estou assustado com os valores. 57 milhões de reais no Michael eu acho muito dinheiro. Mas é só a minha opinião. E aqui não estou dizendo que eu sou contra o negócio, não estou dizendo que ele não pode vir aqui dar certo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu queria o Michael no meu time. Se eu tivesse o dinheiro,
talvez eu pagaria, mas eu ainda acho muita grana. Porque será que não tem no mercado um atacante que você consiga pagar 8 milhões de euros, 9 milhões de euros e sei lá, e ter mais resposta, e ter uma margem de erro menor, até menos do que esse valor? A gente está falando de um grande valor, gente, para um atacante de 28 anos. 8 milhões de euros no clube brasileiro, vai pegar toda essa grana do investidor e vai dar só no Michael. Bom, o Corinthians fez outra proposta de 8 milhões de dólares para ter Gonçalo Plata, o equatoriano, que está no Al Sadd do Catar. O Corinthians tinha feito uma proposta de 6 milhões de dólares, recusada, fez outra de 8 milhões de dólares, os caras pagaram 12 por ele. 12 por ele. Ele tem 23 anos, é um equatoriano bem badalado, só que o Corinthians fez essa proposta de 8 milhões de dólares a ser paga de forma parcelada, né? O Corinthians tem feito negócios assim, né? A gestão Augusto Melo e tá tudo certo, né? Dentro dos modelos de negócio, o Augusto disse que inclusive estava com dificuldade de parcelar pela má fama, né? Pela imagem arranhada que a gestão passada deixou no mercado. Então ele teve que fazer alguns negócios à vista, mas ele conseguiu até parcelar alguns outros negócios, que é naquele molde, assim, 2 milhões de dólares agora, mais 3 milhões na metade do ano que vem, e assim vai indo, né? Em 2, 3 temporadas você quita o negócio. O Al Sadd simplesmente não quis, ele quer o valor à vista. Então o Corinthians prepara um novo modelo, vai pensar se vai continuar, porque ainda pretende ter o Gonçalo Plata, é mais um jogador para o setor de ataque. Então por isso que eu fico pensando assim, você vai dar todo o dinheiro da Esportes da Sorte no Michael, mas você está fazendo uma proposta de 8 milhões de dólares para outro jogador, então assim, e esse dinheiro vai sair do bolso do Corinthians. Eu acho que as coisas têm que ser mais bem divididas, né? E pode ser até que sejam, né? Mas, repito, a informação do meu timão é que esses 57 milhões poderiam ir para o Michael. O Corinthians estuda fazer essa proposta, vamos ver se ele vai a fundo nisso mesmo. Agora, o Samir Carvalho, que vocês conhecem aqui do Portal UOL e do Café do Setorista, cara, deu uma informação que também me assustou, que foi a oferta feita ao Cuéllar. Vocês sabem que o Cuéllar já está tudo certo, pode jogar no Corinthians, não tem problema nenhum, desde que o Corinthians se entenda com o Al Shabab, que é o clube da Arábia Saudita que detém os seus direitos também. Tem muita gente querendo o Cuéllar também. O Cuéllar é um baita jogador, volante que arruma meio campo. O Ramon Dias é completamente alucinado por ele, treinou ele no Al Hilal, tá enchendo o saco da diretoria do Corinthians, já telefonou pro Cuéllar, eles já se acertaram. O Cuéllar, beleza, vai jogar no Corinthians. E a proposta que o Corinthians fez tem que se acertar com o Al Shabab primeiro. Mas a proposta salarial é de 2 milhões e meio de reais. Para um volante. Um puta volante. Resolve o teu problema. Mas 2 milhões e meio, gente. O principal atacante do clube ganha 1 milhão e meio. Pouco menos, pouco mais, né? Varia. Que é o Yuri Alberto. Que a galera critica e tudo mais, mas ele ainda é o artilheiro da temporada e é o principal jogador do ataque do time. Que, sabidamente, atacantes custam mais. Você vai trazer um volante pagando 2 milhões e meio. De que forma isso bate no elenco? E assim, de verdade, gente, eu tô... Cara, é que o grande problema é que o Cuéllar ganha o dobro disso. O dobro disso no Al Shabab. Então, ele vai ter que descer de patamar se ele quiser jogar no Brasil. E provavelmente vai pedir luvas, porque existe uma possibilidade, né? Não é uma confirmação de que ele consiga a liberação com o Al Shabab e aí venha, até porque o Al Shabab, que tem contrato com ele até 26, se eu não me engano, economizaria com esse salário até o fim do contrato. Então, às vezes tem essa bonificação, né? Você negocia com o clube e fala assim, ó, eu me libero, não tenho uma compensação financeira, mas assim, ó, esse contrato que eu iria receber até o final do ano, eu não preciso receber. E os caras economizam isso. Isso facilita o negócio quando o cara quer sair. Só que ele estaria vindo para ganhar menos. E mesmo esse menos é muito pro Corinthians, pro futebol brasileiro. Me impressiona pagar 2 milhões e meio de reais para um volante, embora eu entenda que ele seja excelente. Cara, se você botar Cuéllar e Michael no teu time titular, você já vai subir de patamar imediatamente. O Corinthians que já melhorou com os reforços. Eu não estou discutindo a questão técnica, tá? Eu só estou fazendo ponderações em relação à questão financeira, porque realmente os valores, como a gente fala, os valores assustam e me assustaram um pouco. Mas é isso. A proposta pelo Michael, a proposta pelo Gonçalo Plata, que foi recusada, e agora esse salário do Cuéllar. O que vocês estão achando desses movimentos valiosos do Corinthians no mercado da bola? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!
Bom, pessoal, o Yuri Alberto, até fiz um vídeo aqui recente, né, falando sobre como ele tem ajudado o time coletivamente, como ele tem melhorado nesse quesito, como ele tem sido um cara menos de área, talvez, saindo mais da área, armando alguns jogos e perdendo alguns gols também, algumas enfiadas do Rodrigo Garro, do Romero, como, né, ele tem esse quesito, ele desperdiça muitos gols, mas ainda assim, estamos falando do artilheiro do Corinthians na temporada, e isso é o mais importante. Ele tem 16 gols em 37 partidas. 16 gols, tá? Ele já superou o ano passado, quando em 60 e poucos jogos ele marcou 15 gols. Então o Yuri Alberto já superou a marca do ano passado, quando ele realmente não estava bem, mas assim, ele ainda é, e era, ano passado, como é nessa temporada, o artilheiro do time. Ele ainda faz os gols e assim... a gente pode criticar ele pela perda de gols. Eu realmente acho que ele precisa melhorar nesse quesito. Mas preciso entender o contexto de um jogador que era pouco abastecido até pouco tempo atrás e que agora está melhorando. Porque a construção ofensiva do time melhorou também. E aí ele começa a receber mais oportunidades. E dentro dessa margem, ele perde gols, mas ainda assim é o principal artilheiro do time. Isso é pouco? Ele deveria ter mais? Tá bem. O Pedro, por exemplo, tem 31 gols na temporada. Com uma outra mecânica, um time que realmente está numa outra fase. E estamos falando do Pedro, né, que hoje está num nível acima. Enfim, o fato é, a temporada mais goleadora do Yuri Alberto foi em 2021, em que ele marcou 19 gols. Ele está a 3 gols de atingir essa marca. E numa margem aí de, enfim, ele disputou mais de 60 jogos também nessa temporada de 2021, em que ele marcou 19 gols. Pois bem, agora ele não chegou nem a 40 partidas e já tem 16. Eu acredito que o Yuri, se a confiança voltar e o Corinthians conseguir ir longe nas competições, ele pode ser decisivo, como ele foi quando ele chegou no segundo semestre de 2022, levando inclusive o Corinthians até a final da Copa do Brasil, fazendo gols bem importantes contra o Fluminense, contra o Flamengo, enfim. O Yuri Alberto, que ainda gera controvérsias e polêmicas por parte da Fiel. Falando nisso, a gente precisa falar do árbitro que foi definido pela CBF para apitar esse jogo de ida na Neoquímica Arena entre Corinthians e Grêmio pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A arbitragem vai ser uma questão. Qualquer árbitro que fosse escolhido geraria reclamação de parte a parte, ou do Corinthians ou do Grêmio, estaria pressionado. Mas como houve uma gritaria muito grande por parte do Grêmio, e tá aqui um gremista falando que de alguma forma com razão, mas eu sei que tem gente achando que o Grêmio exagerou e tudo mais, enfim, esse discurso, esse condicionamento sempre existiu. E era fato que a CBF não iria cometer o mesmo erro, que para mim foi o principal do jogo entre as duas equipes no Brasileirão, que foi de colocar um árbitro inexperiente. A gente está falando de uma Copa do Brasil, de um jogo decisivo, em que você não pode simplesmente deixar o jogo a Deus dará. Então, Marcelo de Lima Henrique foi o escolhido. Cara, o Marcelo de Lima Henrique é o árbitro mais experiente do quadro, que tem lá, obviamente, seus erros, suas polêmicas. Tem 52 anos, já foi FIFA, hoje ele ocupa um cargo que é um outro quadro que a CBF destinou para os árbitros especiais. Eles não diminuem tanto a taxa, né? Porque o FIFA ganha uma taxa superior a todos. Quando ele deixa o escudo FIFA, ele deixa de ganhar aqueles 50% a mais. Mas o especial, que são os árbitros mais experientes, rodados e que recebem mais ou menos como uma homenagem, né, até o encerramento da carreira, eles estão nesse quadro mais especial. O Marcelo segue apitando porque antigamente existia um impeditivo de que o cara só podia apitar até 45 anos. Hoje não mais, especialmente na Liga Brasileira aqui, Sul-Americana, você consegue apitar até um pouco mais longe. E enquanto o cara tiver físico, né, o Carlos Simon sempre fala isso, né, pô, eu com 45 tava no meu auge físico e técnico e tive que parar, porque naquela época tinha esse impeditivo. Hoje tem uma regulamentação aí que deixa com que os caras avancem um pouco mais na carreira. Ele já não é mais um mesmo garoto, ele é sargento fuzileiro naval, professor de educação física, mas assim, cara, dos árbitros recentes do Brasil,
tem uma nova geração chegando, tem alguns que eu considero que são interessantes, mas qualquer um que eu citar aqui, você vai lembrar aí de algum erro, de algum equívoco, ou vai achar que é ruim, porque a arbitragem vive uma fase tão ruim realmente. E dos mais experientes, cara, e aí a gente pode citar o próprio Bruno Arleu, que apitou Corinthians e Galo, o Braulio da Silva Machado, Anderson Daronco, todos esses aí, eles têm problemas. O Marcelo talvez é o que tenha menos problemas. Mas vamos lá, tem um negocinho aí nos bastidores já fervendo, com a torcida já espalhando, que o Renato Gaúcho teria dado um presente. Aliás, que os dois teriam trocado presentes. O Marcelo de Lima Henrique é do Rio de Janeiro, tem gente que diz que ele torce para A ou B, eu não vou entrar nesse mérito aqui, que vazou uma foto dele com a camisa de um time tal, depois se descobriu que era montagem. Os caras, né, fazem de tudo, né? Apitou muitos clássicos no Rio de Janeiro, então a torcida pegava muito no pé dele por lá. Enfim, mas que o Renato Gaúcho e o Marcelo de Lima Henrique acabaram trocando mimos. O Renato é um cara que, apesar dele reclamar bastante da arbitragem e aparecer nas coletivas que ele reclama muito, ele é um cara que todo jogo ele vai lá cumprimentar os árbitros. Às vezes ele reclama, às vezes ele conversa, às vezes ele tira uma onda e tal. E ele gosta de... E ele falou até isso na última entrevista, para quem ouviu, ou para quem não ouviu. Ele gosta de exaltar a arbitragem porque ele acha que isso faz bem ao futebol brasileiro e tudo mais. Não deixa de fazer a reclamação dele. Ele falou que o incômodo dele é com o VAR, que os caras não sabem operar a ferramenta. Mas que os árbitros ele tem o maior respeito e tal, ele sempre fala isso. E aí, o Marcelo de Lima Henrique, quando ele apitou o seu jogo 1000, isso aconteceu no ano passado, o Renato ofereceu ao árbitro uma camisa do Grêmio, Edo Soares, autografada pelos dois, né, pelo Renato e pelo Soares, e o Marcelo, em troca, deu um par de cartões. O Renato publicou isso na sua rede social na época e, enfim, está sendo recuperado agora por torcedores como se fosse uma questão, né? Que árbitro, né, que tenha trocado presentes com o técnico do Grêmio tenha sido um problema. Eu tenho retrospecto aqui do Marcelo, inclusive, em jogos do Grêmio, do Corinthians e entre Corinthians e Grêmio, pra gente ter uma ideia aqui. Eu acho que não significa muita coisa, né? Porque eu acho que, sim, ele vai entrar pressionado de todo jeito. Qualquer decisão que ele tomar vai ter reclamação de ter, sabe, beneficiado, priorizado, condicionado. Não tem. Ele já tá condenado. O Marcelo de Lima Henrique já entrou nesse jogo condenado. Enfim, segundo o Transfer Market, ele já apitou 46 partidas do Grêmio ao longo da carreira, 24 vitórias do Grêmio, 13 empates e 9 derrotas. Ele tem um aproveitamento bom, apitando. O Grêmio tem um aproveitamento bom, né, melhor dizendo, com o Marcelo de Lima Henrique apitando. Mas também tem alguns jogos decisivos, como por exemplo, o Grêmio perdeu o título pro Palmeiras no jogo de ida em Porto Alegre. O Grêmio perdeu por 1-0, ele estava apitando, tá? Final da Copa do Brasil. Do Corinthians, ele apitou 31 jogos do Corinthians, 12 vitórias do Corinthians, 11 empates e 8 derrotas. Também o Corinthians tem mais vitórias do que empates e derrotas com o Marcelo apitando, tá? Corinthians e Grêmio. Ele apitou 2 jogos, ambos pelo Campeonato Brasileiro. A primeira partida, uma vitória do Timão por 3-1 pelo Brasileirão de 2012 e o segundo duelo, um empate em 0-0 em 2019. Foi isso. Ele apitou 2 jogos pelo Brasileirão, entre Corinthians e Grêmio, só, e uma vitória do Corinthians e um empate. Então assim, gente, eu acho isso realmente pouco importa, assim, sabe? Eu não vejo muita influência, interferência, ainda mais um árbitro de 52 anos, o cara já apita, sei lá, mais de 30 anos na Série A. Acho que não vai fazer diferença. Mas tudo torna-se uma questão, tudo torna-se um ingrediente a mais que vai ser levado, porque qualquer erro que ele cometer a favor do Grêmio ou contra o Corinthians no jogo, isso aqui vai infernizar a vida dele e vai servir como um combustível até de reclamação de dirigente, aquela coisa toda. Não sei até se por conta disso, se a CBF não vai rever essa escala. Não duvidaria se isso acontecesse. E aí, vocês acham que interfere? Vocês gostaram da escalação, da indicação? Comentem aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Olha só, em relação ao Cuéllar, deixa o like aqui. Primeiro eu vou falar do salário do Cuéllar. Vou até pegar de novo aqui. Você vê que o camarada aqui não mente. Eu vou ler aqui. Foi o que eu li
no Blend e foi o que eu li da fonte. Então, olha só, pode ir lá, pode assistir e bater, e fazer a comparação. Em relação aí ao salário do nosso querido Cuéllar, 12 milhões de dólares por ano livre de impostos. Cara, o cara tem um salário lá monstruoso, né? Os árabes pagam muito, né, velho? Pagam muito, né? 1 milhão de dólares por mês. Você acredita que eu fiz essa conta de cabeça? Eu pensei, eu tava pensando comigo, eu sou Oswaldo Souza. Não pode ser. Não sei por que eu faço jornalismo. Deveria virar um engenheiro, entendeu? Você acredita que eu fiz essa conta? 12 milhões de dólares por ano. Ele ganha 1 milhão de dólares por mês. Olha, sou um gênio, velho. Então, 12 milhões de dólares por ano, 1 milhão de dólares por mês, 1 milhão de dólares por mês. Sabe quanto que é 1 milhão de dólares por mês? 5,6 milhões de reais na cotação de hoje. Cara, o cara ganha mais de 5 milhões de reais por ano. O que isso quer dizer, Albert Einstein? O que isso quer dizer? Cara, para convencer esse cara aqui, só se ele quiser realmente voltar pro Brasil. E o que me falaram é que ele gostou da proposta do Corinthians e pediu pro Corinthians falar com o Al-Shabaab. E aí, me falaram a proposta do Corinthians. E, meu amigo, eu apurei o salário do Cuéllar, agora me passaram o salário. É claro que, gente, eu vou falar para vocês. Isso aqui o Corinthians vai negar, o Cuéllar vai negar. Você acha que algum representante do Cuéllar vai confirmar que ele ganha tudo isso aqui? Não vai. Mas eu garanto para vocês, a fonte é quentíssima. E o que o Corinthians oferece para o Cuéllar? 2,5 milhões de reais, claro, por mês para ele jogar no Timão. Que é metade disso aqui. E eu vou falar uma coisa aqui que eu não falei no Blend. Na negociação, o Corinthians chegou a falar assim pro Cuéllar e seus representantes: cara, a gente quer tanto você aqui que a gente já tá dando o que a gente não tem. Claro que eu não tô falando que o Corinthians não tem. É uma expressão. Sabe? Vocês entenderam, né? Quantas vezes você já foi comprar um carro, alguma coisa? Você até falou isso também, não culpa o Corinthians. Cara, já tô dando o que eu não tenho. Que é muita, já quer dizer, eu tô no limite. Né? Eu tô no limite. Então, o Corinthians, claro que chegou ao limite. E aí você vai pensar assim, 2 milhões... Cara, o Corinthians paga 2 milhões e 200 pro Yuri. Paga o Coronado, não é só 2 milhões, é 2 milhões e alguma coisinha, não sei quanto. Mas passa. Entendeu? Agora, é um volante que o Ramon Dias quer muito. O Ramon Dias conversou com o Cuéllar. Eu acho que muito de um jogador deixar de ganhar 5 milhões por mês para ganhar 2 milhões e meio passa muito pelo carinho e confiança que ele tem com o técnico. Eu chego a desconfiar que o Cuéllar tá de migué. Vai lá e conversa com o Al-Shabaab. O cara às vezes pode até saber que o Al-Shabaab não vai liberar e fala, não, eu aceito esse salário aí. Eu, sei lá, o Corinthians negocia com o Cuéllar sempre, Cuéllar e Michel, mas o Cuéllar, o Corinthians sempre senta e conversa com valores com o Cuéllar, mas nunca dá certo. Eu tô com uma desconfiança em relação a isso. Agora, vamos para a parte da opinião. Cuéllar tem 31 anos, vamos ver quando que ele faz 32 aqui. Quando que ele faz 32? 14 de outubro. Mês que vem, agosto, setembro, outubro. Em outubro, tá chegando aí, né? Eu adiantei o ano. Em outubro, o Cuéllar vai fazer 32 anos. Tá? 32 anos. Se o Corinthians fizer um contrato com ele, de 3 anos, que eu acho que vai ser mais, vão ser uns 4, o Corinthians essa diretoria tem essa característica de fazer um contrato um pouco maior, ele encerraria aí a sua trajetória no Corinthians com uns
e 36 anos. Eu acho exagerado. Eu, por exemplo, eu indiquei um jogador, indiquei não, né? Parece que eu indiquei lá pro Corinthians. Eu sugeri para o Corinthians aqui na live, no ano de 2022, eu fiquei o ano inteiro sugerindo o Marlon Freitas. No final do ano de 2023, eu fiquei sugerindo o Moisés. Cara, é claro que eu sugeri outros jogadores também, só estou citando esses dois. Eu acho que a gente tem que trabalhar com mais criatividade, como foi o André Ramalho. O André Ramalho foi um baita de um acerto. Cara, André Ramalho você não pagou nada para time nenhum. Eu não sei o salário do André Ramalho, não fui atrás, posso até ir. Mas, por exemplo, o Marlon Freitas foi super titular no melhor ano do Botafogo dos últimos 10 anos da história do clube, que foi o ano de 2023, que no final eles entregaram o título. O Marlon Freitas é titular ainda do Botafogo, gente, hoje? Eu não sei, porque eu não... contra o Corinthians ele foi titular, né? Corinthians e Botafogo. Que hoje nós temos o Botafogo com o mesmo número de pontos brigando com o Flamengo em cima da tabela, e o cara é titular do Corinthians até hoje, do Botafogo até hoje. Sim, obrigado aí ao C20 aí, e a todos aí que estão falando aí. Michel, sim, o Matheus, sim, Neto, sim. Então, gente, o titular, sim, Sivaldo Lorinaldo, cara, é um cara que o Botafogo não pagou nada por ele. Salário baixo e luvas. Porque ele tinha encerrado o contrato com o Atlético Goianiense. Esse é o tipo de contratação que você tem que fazer. Claro que não deve ser só essa. Tem hora que você tem que abrir os cofres. Mas eu acho muito exagerado pagar 2,5 milhões para o Cuéllar. Lembrando que a gente já paga 2 para o Coronha, 2 para o Yuri e assim vai. Cara, se você se livrasse do Coronado, entendeu? Tudo bem. Mas eu achei muito exagerado, tá? Achei muito exagerada a proposta. Vão inflacionar o mercado. O mercado já está inflacionado. Esse não é o problema. O mercado, né? O mercado foi inflacionado, né, desde a época Parmalat. Os caras montavam uma seleção que era horrível. E com jogos, enfim, né? Não vou nem falar o resto. Aquela voadora do Edmundo no Paulo Sérgio não sai da minha cabeça até hoje. Entendeu? Mas enfim, o problema não é o mercado. Bora bater 3 mil likes aí, o José Lima. O problema não é o mercado, inflacionar o mercado. O mercado que está inflacionado há muito tempo e que se exploda o mercado. O problema é o Corinthians, né, velho? Entendeu? Se começar a ficar pagando salário de 2 milhões para todo mundo, porque antigamente a gente já ficava com medo quando o cara tinha um salário de 1 milhão. Pô, 1 milhão, Renato Augusto, 1 milhão. Pô, não sei quem, 1 milhão, 1 milhão e 200. Pô, agora nós estamos trabalhando com a coluna 2, né? Com a coluna 2. Ó, tinha esquecido o Samir do like. Acabei de deixar aqui. Você merece, Antônio Augusto. Tamo junto aí, meu querido. Então, gente, 2 milhões é muita coisa. Muita coisa pro Yuri, muita coisa pro Coronado. E 2,5 milhões, muita coisa pro nosso querido Cuéllar também. Vamos falar das outras negociações. Cuéllar, eu sou contra pagar esse valor de salário. Eu acho que 1,2 milhões, 1,5 milhões estourando. Que eu acho até muito, né? 1,5 milhões pro Cuéllar. O certo era 1 milhãozinho, né? Porque a gente também tá... Meu Deus do céu. O Garro, velho, não ganha nem 500 mil no Corinthians. Fica difícil assim, entendeu? Esse tipo de informação, eles não gostam que vaza. Porque imagina o Garro vendo essa manchete. Corinthians oferece 2... Ó, fica até... né? A imagem fica até ruim. O Corinthians oferece 2,5 milhões de reais pro Cuéllar. Imagina o Garro vendo essa manchete. Entendeu? Difícil, velho. Tá? Difícil, né? Agora, vamos falar de outros jogadores, né, que estão aí no mercado da bola. Hoje, por exemplo, se falou muito do Michael. O Corinthians, na sexta-feira, eu trouxe que o Corinthians entraria na briga pelo Michael. Michael que tá no Al Hilal. Michael que vai ser liberado lá depois da Supercopa, né, da Arábia. Porque precisa abrir uma vaga de estrangeiro para o Neymar voltar. E escolheram o Michael. Sobrou para o Michael, tadinho.
O Michael, muita gente falou hoje aí que ele tá negociando com o Corinthians. Eu vi no Twitter, aí, não sei, vocês começaram a compartilhar, não lembro quem que deu a informação, que o Michael teria salário de 2 milhões, mais de 2 milhões do Corinthians, que ele teria aceitado. Eu não tenho nada dessa informação, mas que seria também complicado, hein? Mais 2 milhões para o Michael, 2 milhões e meio aqui pro Corinthians. Onde vai parar isso? Mas essa informação eu não tenho, não é minha, eu não tenho. Aliás, eu não tenho nem informação que está tendo negociação. O que eu tenho de informação, diferente da sexta-feira, é que o Corinthians, né, pegou o telefone, entrou em contato com o Eduardo Maluf, perguntando se havia interesse dele jogar no Corinthians e jogar no futebol brasileiro. E o Corinthians, né, ouviu que ele tem interesse em voltar para o Brasil, que já tem clubes interessados. Então, tudo que você já sabe, que está aí pipocando há muito tempo, é o que o Corinthians ficou sabendo. Não passa disso, então não tem nada avançado. É claro que eu apurei isso hoje à tarde, a não ser que agora à noite, amanhã de manhã, a negociação avance de uma maneira espetacular, né? Como diria meu amigo Flavinho, espetacular. Mas a informação que eu tenho é essa, tá, gente? Eu não preciso ficar iludindo vocês, né? Iludindo vocês com informações que vão trazer like, que eu não preciso disso. Então a verdade, pelo menos a verdade que eu tenho, é de uma consulta por enquanto. Enfim, aquele start que foi dado. Não tem sequer, não houve discussão sobre valores, É claro que a ideia do Corinthians agora é apresentar os valores, com certeza, ouvindo que o jogador quer voltar ao futebol brasileiro. O Corinthians já sabe. O Corinthians interessa? O Maluf falou, claro que interessa, entendeu? Então não tem como o empresário dele negar o Corinthians, né? Sendo que outros clubes também estão interessados. É claro que existe aquela promessa que o Michael fez, ele falou isso publicamente eu não lembro para quem, em algum programa, enfim, não vou lembrar para qual programa ele falou, mas eu vi ele na televisão uma vez falando ele dizendo que tá apalavrada a volta dele pro Flamengo com o Marcos Braz. E o Marcos Braz tem tudo para ser o presidente do Flamengo. Sabiam disso? O Marcos Braz tem tudo para ser o presidente do Flamengo. Então, existe a chance do Michael ir pro Flamengo. Samir, mas lá tem muito jogador para posição. O Flamengo não tá nem aí para isso e nem o Michael. Quando o Michael sai do Goiás, ele tinha uma proposta do Corinthians e preferiu ir ser reserva no Flamengo do Bruno Henrique. Então ele não tá muito também se ligando nisso, não. Ele faz um lobbyzinho aí pelo Flamengo tremendo, né? A gente sabe disso. E lembrando que o Cuejar e o Michael jogaram juntos no Al Hilal, né? Tiveram lá uma temporada juntos, né? O que vale é proposta na mesa, né? É proposta na mesa. Então, gente, a situação do Michael é essa, a situação dele é essa, né? Do seu Michael. Consulta e nada mais, por enquanto. Mas eu creio que vai ter a proposta, né? O Corinthians não ia ligar só para falar, legal, vocês interessam? Então tá bom. Enfim, vamos aguardar, porque vai avançar nos próximos dias, mas eu preciso ser realista com vocês e lançar a verdade.